Glória a Deus. Louvado e engrandecido a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora eu saúdo você que está ao alcance desta voz, que você está ao meu lado. Eu saúdo você, uma boa tarde, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus vem reinar, vem repousar na sua vida e na vida da tua família. Aleluia! Nesta hora eu vou estar trazendo a palavra de Deus ao teu coração. Aleluia! Jesus está voltando. Olha como estou falando com uma palavra tão forte. Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando para a humanidade. E a Bíblia nos fala que nós devemos ser obedientes à sua palavra. A Bíblia nos fala que nós devemos se aproximar de Deus. Quando fala se aproximar, lá no livro de Tiago, epístolo, Tiago, capítulo 4, e o versículo 8, que diz: chegai a mim, e Deus chegará a vós. Ou aliás, chegai a mim, e Deus chegará a vós. A Bíblia nos fala que nós devemos se aproximar de Deus, que nós devemos buscar a presença de Deus em nossas vidas, porque Jesus está voltando. Talvez você pense que eu estou aqui poder trazer essa palavra brincando. Não. Eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus no teu coração para mostrar o valor que você tem para Deus, para mostrar que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus leva para as mansões celestiais. Mostrar para você que a única pessoa que pode nos conceder a bênção em nossa vida é só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E a palavra de Deus nos fala para nós se aproximar de Deus. Primeiro nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. De que maneira que nós devemos se aproximar de Jesus? É pela nossa obediência. O rei Davi disse com a sua palavra, dizendo lá no Salmo 119, versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Mas pregador, você só fala essa palavra que Jesus está voltando? Sim, a Bíblia nos fala que Deus nos colocou para trazer a palavra de reconciliação da humanidade com o nosso Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, a Bíblia nos fala que a misericórdia do Senhor é razão de não ser consumido, ou aliás, é razão de não ser condenado. E lá no Evangelho de João, capítulo 3, e versículo 16, Jesus falando: eu amei o mundo de tal maneira, falando através de Deus, eu amei o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje eu vou estar falando a respeito do povo de Israel, o qual que vivia a desobediência ao nosso Deus. A Bíblia nos fala
A razão de nós viver é a misericórdia de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos relata, nos revela, primeiro lá no livro de Salmo, são 78, alguns versículos que falam a respeito do qual que Deus, aquele povo de Israel, está sendo cativo nas garras de Faraó. Deus mostrando seu poder, Deus mostrando seu prodígio, Deus mostrando a sua glória no meio daquele povo, e jogando muitas pestes na terra do Egito, para mostrar o poder de Deus na vida do ser humano, para que toda a humanidade venha se aproximar de Deus, que venha adorar ao nosso Criador na beleza da sua santidade. E a Bíblia nos fala que Deus mostrou seu poder, a sua glória para o povo de Israel, tanto para o povo do Egito, dando uma chance, uma oportunidade para que a humanidade venha se aproximar de Deus. A Bíblia nos fala, quando Deus tirou o povo de Israel das garras de Faraó, lançaram o povo de Israel no deserto, aonde que Deus ia levar seu povo para receber a sua herança, do qual que Deus tinha prometido para Abraão, o qual que a terra que manda leite e mel, aonde que era uma terra fértil, tudo que plantava era bom, tudo que plantava dava de qualidade, de primeira. E a Bíblia nos fala que Deus entregou todas aquelas nações, aonde que estava situada a terra prometida, no qual que Deus prometeu para o povo de Israel. E a Bíblia nos fala, assim como que Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito e levando para o deserto, aí vem a situação na vida do ser humano, por motivo de não se aproximar de Deus, por motivo de não entregar sua vida ao nosso Senhor, nosso Criador. E a Bíblia nos fala, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus falou para os seus pais, para os profetas, para falar para os seus filhos, a nova geração que ia surgir da terra do Egito, da terra de Israel, do povo de Israel, ensinar, falar para eles, para os seus filhos, o Deus do universo, o Deus que tirou o povo de Israel da terra do Egito e mostrou seu poder, para que todas as humanidades, todos os filhos de Israel viessem adorar ao nosso Criador. Aí tudo bem, os pais ensinaram. A Bíblia nos fala que nós devemos ensinar nossos filhos no caminho aonde que devem andar, no caminho do Senhor, nosso Deus. E o povo de Israel mostrou, ensinou para os seus filhos que seja obediente à palavra de Deus, seja obediente ao decreto, ao juízo, ao mandamento de Deus. E quando os pais, os profetas anunciavam, ensinavam a palavra de Deus, aquele povo não creu na palavra de Deus. Aquele povo de Israel, a nova geração que ia surgir da terra do povo de Israel, desobedeceu à lei de Deus, que foi cativo por motivo de não obedecer à palavra de Deus. Aquele povo disse: Deus pode preparar uma mesa no meio do deserto? A Bíblia nos fala que Deus ouviu
quando o povo de Israel estava falando isso. Tão certo, Deus pode preparar uma mesa no meio do deserto. Agora eu vou entrar na palavra de Deus para você. Eu trouxe só uma introdução para que você possa entender da palavra que ia trazer ao teu coração, do qual que o povo de Israel está sendo desobediente à palavra de Deus. A nova geração que ia surgir do povo de Israel. Salmo 78, versículo 19 ao versículo 21, 22, que diz assim: e falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e água correram dela, rebentaram ribeiro em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Portanto, não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Voltando no livro de Judas, versículo 5. Judas, versículo 5, que diz: mas quero lembrar-vos como a quem não uma vez sobre isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram no Senhor. A palavra de Deus nos fala, quando Deus estava falando para o povo de Israel, que seus pais viessem ensinar o seu filho no caminho que deve andar, o qual que o povo, o sacerdote, pegava as escrituras e iria para o povo de Israel, para que eles viessem adorar, viessem obedecer a palavra de Deus na sua vida. E a Bíblia nos fala, aquele povo, aquela nação de Israel, da época nova na sua vida, não creram na palavra de Deus. E a Bíblia nos fala, quando o ser humano passa a não acreditar na palavra de Deus, está condenado. É a Bíblia que fala, é a palavra de Deus que nos mostra. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que fala: ide ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A Bíblia nos fala, Universal Epístola, Judas, versículo 5, a Bíblia nos fala que ele já está profetizando, dizendo que Deus destruiu aquele povo, o povo de Israel, do qual que não acreditou na palavra de Deus, o qual que não, aleluia, não deu crédito na palavra de Deus. E a Bíblia nos fala, aquele que não ouve, que não obedece à palavra de Deus, a Bíblia nos relata, nos revela que ele está condenado. Mas Deus dá uma oportunidade, Deus dá uma chance para que o ser humano venha se aproximar dele.
mas o ser humano não se aproxima. E a Bíblia nos fala, e a Bíblia nos relata, nos revela, em Judas, Epístola Universal de Judas, versículo 5, 6, fala a respeito do povo de Israel, aquele que não creram na palavra de Deus, e Deus destruiu. Deus não poupou aquele povo, do qual que não obedeceu a palavra de Deus na sua vida. E Deus determinou, Deus desceu juízo sobre ele. E também fala no versículo 6 a respeito do qual dos anjos caíram do céu, e Deus não poupou por motivo de não obedecer a palavra de Deus, e Deus desceu eles no inferno. É um prazer lhe rever. Dá um abraço aqui, deixa eu dar um abraço em você. Amém? Vem cá, pode dar um abraço. Viu? Pode vir. Um abraço, estou pronto a dar um abraço. Amém? É muito mais melhor gente de conversar do que receber um abraço de alguém. Não é verdade? Hã? Vai lá, descansa um pouco. Vai lá, descansa. Muito obrigado. Opa! É um prazer dar um abraço em você. Tudo bem. Tudo bem. E a palavra de Deus nos fala, quando nós passamos a ser obedientes à palavra de Deus, Deus age em nossas vidas. Na época quando o apóstolo Judas estava falando a respeito sobre o povo de Israel que foi tirado da terra do Egito, aqueles daquela época que não deu crédito na palavra de Deus, Deus decidiu de descer o juízo sobre ele. Quando Deus desce como juiz, a nação está condenada, a nação está perdida. Mas quando Deus determina de trabalhar na vida de alguém, quando alguém se aproxima de Deus, aleluia, Deus supre as necessidades desta pessoa, por motivo de a pessoa ter aproximado dele. Se aproxima de Deus, para que você possa fugir da condenação eterna em vossa vida, para que você possa fugir do juiz da sua vida, do qual que vai vir nesse mundo. Depois a Bíblia nos fala no versículo 7 e 8, universal de Epístola Judas, que fala a respeito Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha. A Bíblia nos fala que aquela nação, Deus desceu o juízo sobre eles, e desceu fogo e consumiu aquela nação. Você sabe por motivo? Qual o motivo que Deus determinou de destruir aquela nação? Foi por motivo de não aproximar de Deus, que ele viveu na carnalidade, que ele viveu na fornicação. O que é fornicação, pregador? Fornicação é aquele que pratica sexo, homem com homem, mulher com mulher. Isso é fornicação. E a Bíblia nos fala que Deus determinou descer o juízo sobre aquela nação. E a Bíblia nos fala que Deus não poupa quando o ser humano não acredita na sua palavra. E Deus determinou, se eles se aproximassem, como a cidade de Nínive, o povo de Nínive, a Bíblia nos fala que Deus enviou Jonas naquela nação, e Jonas pregou durante 3 dias o arrependimento, a reconciliação daquela raça, daquela nação. Com alguns dias,
Deus ia destruir aquela nação. E a Bíblia nos fala, o rei daquela nação de Nínive e todas as pessoas, os animais, proclamou um jejum e tirou suas vestes reais e vestiu saco de pano, roupa de saco de pano, e deitou na cinza, simbolizando, humilhando a presença de Deus. E Deus poupou. Deus determinou poupar aquela nação por motivo de eles se aproximar de Deus. Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha tivesse se aproximado de Deus, pedindo perdão. Lá no livro de Epístola 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, muitos têm por tardio. Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Entenda, o povo de Israel, Deus mostrou poder para ele, Deus mostrou prodígios, sinais, maravilhas. Eles não creram na palavra de Deus, e Deus destruiu aquele povo por motivo de não acreditar na palavra de Deus. E Deus enviou os seus profetas avisando que Deus ia determinar aquela nação. Mas Deus, quando Deus levantava alguém como profeta, avisando para a nação, que as nações vêm se aproximar de Deus, Deus agia na vida deles. E a Bíblia nos fala, quando eu estava durante o dia no deserto, ele disse: Deus pode mandar pão para nos alimentar, Deus pode mandar carne para nos alimentar. Ele sempre murmurando contra Deus, ele sempre fugindo da realidade desse mundo, do qual que esse mundo oferece. A Bíblia nos fala, aquele que não se aproxima de Deus e se aproxima das coisas desse mundo, Deus não tem compromisso com essa pessoa. Mas quando a pessoa se aproxima de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus falando: mas primeiramente buscar o reino do céu e a sua justiça, e os demais será acrescentado. Busque as coisas do céu primeiro, e os demais Deus há de suprir na sua vida. A Bíblia nos fala, quando está durante o dia no deserto, a Bíblia nos relata, nos revela, era o sol escaldante, e Deus parecia com uma nuvem, simbolizando a presença do nosso Deus, protegendo o povo de Israel. E o povo de Israel estava cada vez mais se apartando da presença do nosso Deus. E quando chegava a noite no deserto, é um frio terrível, e a Bíblia nos fala que Deus parecia como uma coluna de fogo protegendo aquele povo, e o povo continuava sendo desobediente à sua palavra. Eles continuavam falando: Deus pode fazer um banquete, uma mesa, preparar uma mesa no meio do deserto? Sempre murmurando, sempre fugindo da presença do nosso Deus, sempre criticando ao nosso Criador, desafiando ao nosso Criador. A Bíblia nos fala que ninguém não zomba, ninguém não critica, ninguém não zomba de Deus. Aquele que zomba de Deus, que desafia a Deus, ele cai por terra, ele morre, por motivo que está desafiando ao nosso Criador. Assim como Satanás, Lúcifer,
desafiou o nosso Deus, queria ser mais do que Deus, queria ser adorado, fazer um altar nas estrelas, em cima das estrelas de Deus, com um Deus onisciente. Deus deu livre-arbítrio para cada um, para seguir. E o Lúcifer queria se engrandecer, mas Deus montou para ele o seu reinado, que é o inferno. Como muito está falando, que o inferno é a sepultura, mas a Bíblia mostra diferente. A Bíblia nos relata que o inferno é o reino de Satanás. A paz do Senhor, pastor, irmão Leandro, um abraço, tem um bom serviço para a sua pessoa. E a palavra de Deus nos fala que Deus continua com seus braços estendidos para com aquele. Enquanto que o homem é fiel a Deus, Deus continua sendo fiel. Deus não é um homem que se minta, nem filho do homem que se arrependa. Ele é fiel com sua palavra para que se cumprir. Ele não se arrependa quando ele quer agir na vida de alguém. A Bíblia nos fala, o povo de Israel foi cativo, foi desobediente, mas a Bíblia nos fala que Deus continuava com seus braços estendidos. Lá no livro do profeta messiânico Isaías 59, versículo 1, que fala que a mão do Senhor não está encolhida que não pode salvar, e seus ouvidos gravados que não pode ouvir, seus braços estão estendidos para com aquele que se aproxima dele, e seus ouvidos gravados, não está gravado, mas está sempre atento para ouvir seu clamor, a sua súplica, as suas orações, o seu socorro. Lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz, versículo 13 que fala, aquietai, que o livramento do Senhor está chegando. E o versículo 14 que fala, o Senhor pelejará por vós, mas vos calarei. O Senhor pelejará por vós, mas vos calarei. O profeta Moisés está falando para o povo de Israel que esquietasse, que o livramento do Senhor está chegando, que Deus ia lutar por ele, que a tua luta não é tua, mas sim é de Deus. Mas quando você entrega a tua vida, quando você se entrega os teus problemas, a tua luta nas mãos do Senhor Jesus, aí você vê o agir de Deus na sua vida. Se aproxima dele, entrega a tua vida a Jesus Cristo, e ele a tudo fará. Assim como o povo de Israel foi desobediente, mas Deus continuou sendo obediente com a sua palavra, do qual que Deus tinha prometido para o seu servo Abraão, dizendo que a geração dele seria uma nação eleita, uma nação adquirida, uma nação separada para o nosso Deus. E Deus agiu na vida deles, mas Deus não deixou de descer a sua ira com aquele que não se aproximava dele, com aquele que não acreditava na sua palavra. A Bíblia nos fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. Que nós devemos obedecer a palavra de Deus em nossas vidas, para que nós podemos alcançar a nossa salvação, o nosso descanso, a nossa recompensa. A nossa recompensa não está na mão de ninguém desse mundo, não está na mão do prefeito, não está na mão do governador, não está na mão dos deputados, não do Senado, não do presidente, mas sim do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, eu oro, eu apresento, meu Deus, cada um dos ouvintes da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo
cada um dos ouvintes da tua palavra.